Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me escutar? Tá, beleza. Antes de começar a resolver a nossa lista, eu queria perguntar se vocês têm alguma dúvida em algum exercício específico, que eu possa começar por ele, tá? Ou se vocês têm alguma dúvida do conteúdo, que eu possa tirar essa dúvida antes de começar os exercícios. Se não tiverem nenhuma dúvida, eu já vou começar. Às 5? Tá, eu posso começar pela questão 5. Compartilhar aqui a minha folha. Estão conseguindo enxergar? Tá. Então, vou começar pela questão 5, tá? Essa daí foi eu que fiz. É o seguinte, eu peço para vocês o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, e o MDC, que é o máximo divisor comum, das expressões x ao quadrado menos 4x mais 4, x ao quadrado menos 4 e x ao cubo menos 2x quadrado, tá? E aí deu 4 alternativas para vocês. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar essas expressões usando aquelas regrinhas de produtos notáveis, tá? Então, ali eu tenho 3 expressões. A primeira é x ao quadrado menos 4x mais 4. Tá? E aí tem uma regrinha para esse polinômio de segundo grau, tá? Ele é de segundo grau porque tem esse 2 aqui. A maior potência é 2. Tem um produto notável, ou uma regrinha, que quando tem esse menos aqui, que é o quê? Eu posso, quando eu tenho um produto notável de x menos alguma coisa e x, certo? Quando eu tenho isso aqui, ou seja, x menos alguma coisa ao quadrado, eu vou ter o seguinte, se eu abrir essa divisão aqui, certo? Eu vou ter o quê? X com x dá x ao quadrado, x com menos a dá menos ax, e menos a com x menos ax, tá? E menos a com menos a ao quadrado. Ok? Então, eu abri essa multiplicação aqui. E por que é um produto notável? Sempre que eu tiver isso aqui, vai dar a mesma coisa. Nesse caso, vai ser o quê? X ao quadrado. Aqui eu tenho menos ax e menos ax, então eu tenho 2 vezes menos ax, ou eu posso escrever como menos 2ax, tá? Então eu tenho 2 vezes esse fator aqui. E aqui eu tenho menos a ao quadrado, que é o mesmo que a ao quadrado, tá? Então agora comparando essa expressão aqui com a de cima, eu tiro pelo último termo aqui, que a ao quadrado é 4. Ou por esse aqui, né? 2a. No caso, 4 tem que ser 2a. A é 4 sobre 2. Então a é 2, tá? Então, a sendo 2, eu vou ter esse 4 aqui e vou ter esse 4 aqui. Beleza? Então, na verdade, essa expressão aqui é x menos alguma coisa ao quadrado, tá? Esse a seria o 2. Então, aquela expressão ali é x menos 2 ao quadrado, certo? Ou, se vocês preferirem, x menos 2 vezes x menos 2. Tá? Então, eu fatorei essa primeira expressão aqui. Beleza? Aí tem a segunda expressão, que é x ao quadrado menos 4. Tá?
E agora como é que a gente vai fatorar essa expressão aqui? Tem outro produto notável que vocês têm que usar, que é o seguinte, quando eu tiver x menos a, que é qualquer número, e x mais a, se eu abrir, tá, deixa eu só escrever o produto notável primeiro, que vai dar x ao quadrado menos a ao quadrado, tá? Sempre vai acontecer isso aqui. Mas por que vai dar isso aqui? Eu vou abrir essa expressão aqui. Então, primeiro eu tenho x vezes x, que é x ao quadrado. X vezes a positivo, que é mais ax. Menos a vezes x, que é menos ax. Certo? Então, esses dois daqui eles se cancelam. E agora eu tenho menos a vezes a, que é menos a ao quadrado. E vai sobrar x ao quadrado e menos a ao quadrado. Beleza? Então, comparando essa expressão aqui, x ao quadrado menos a ao quadrado com x ao quadrado menos 4, eu vou ter o quê? Que a ao quadrado é 4. E a gente já viu pelo anterior que a ao quadrado sendo 4, esse a vai valer 2. Então, na verdade, esse fator aqui vai ser o quê? X menos 2, x mais 2. Tá? Então, a primeira é x menos 2 vezes x menos 2. A segunda é x menos 2 vezes x mais 2. Tá? Tudo isso aqui usando os produtos notáveis. E a terceira expressão, eu tinha x ao cubo menos 2x ao quadrado. Tá? Essa aqui não é um produto notável, tá? Eu vou fazer o que eu fiz em alguns exercícios da aula anterior, que é botar em evidência a menor potência do valor que eu estou buscando, tá? Então, nesse caso aqui, x ao cubo e x ao quadrado é menor do que x ao cubo, certo? Então, eu vou botar x ao quadrado em evidência. Certo? Colocando x ao quadrado em evidência, eu tenho que multiplicar por alguma coisa que vai retornar para a minha expressão. Certo? Nesse caso, x ao quadrado vezes alguma coisa que dá x ao cubo. Tá? Então vai ser x. X ao quadrado vezes x é x ao cubo. Aí aqui tem o menos, eu vou manter ele. X ao quadrado vezes alguma coisa que dá 2x ao quadrado. Então é menos 2. Tá? Então se eu abrir isso aqui de novo, eu chego onde eu estava. Mas aqui no caso está fatorado. Então tenho x ao quadrado e x menos 2. Ou se vocês preferirem, x vezes x menos 2. Certo? Que daí ele estaria em 3 fatores. Tá? Agora eu tenho que achar o MMC, ou seja, o mínimo útil comum, e o máximo divisor comum entre essas expressões que já estão fatoradas. Beleza? Então, como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer o mesmo esquema que eu faço com números. Então, o meu primeiro número, que nesse caso é uma expressão, vai ser o quê? Vai ser x menos 2, x menos 2. Ok. O meu segundo vai ser esse aqui, então vou botar uma vírgula. X menos 2 e x mais 2. E o meu terceiro e último vai ser x ao quadrado e x menos 2. Tá? E agora eu vou começar a fatorar. Certo? Aí tem aquela regrinha do o máximo divisor comum são os fatores daqui que dividirem todas as expressões, tá? Então eu costumo marcar esse fator para eu não perder, não ter que ficar verificando depois qual que é o máximo divisor comum. Beleza? Então, o primeiro fator que eu vejo em comum em todos esses números aqui, essas expressões, é o x menos 2. Beleza? E ele divide as três expressões. Então, ele vai dividir aqui também, e vai dividir aqui também. Então, eu vou botar ele e já vou marcar. Certo? Porque ele vai entrar na multiplicação do meu máximo divisor comum. Certo? Então, aqui, x menos 2. Eu vou botar um asterisco aqui em cima, uma estrelinha. Só para saber que ele vai no máximo divisor comum. Tá? Então, o que acontece? Agora eu dividi todos esses números por x menos 2. Então, o primeiro número vai ficar só x menos 2, porque um deles eu já dividi. O segundo vai ficar só x mais 2. E o último vai ficar só x quadrado.
tá? Agora eu não tenho mais nenhum fator em comum entre eles. Então, o fator que eu vou colocar aqui, ele não vai entrar no máximo divisor comum, só no mínimo múltiplo comum, que vai ser a multiplicação de todos os fatores que eu encontrar aqui. Certo? E o valor... E eu ainda posso continuar dividindo por x menos 2, porque eu tenho uma das expressões que ainda tem esse fator. Tá? Então aqui vai ficar... Ainda vai ser x menos 2. Só que esse não vai entrar no máximo divisor comum, então não vou marcar ele. Eu só vou deixar ele aqui. E agora, essa expressão aqui foi completamente dividida, ou seja, vai sobrar só 1. Essa aqui eu não vou dividir, porque não tinha esse fator. E essa aqui também vai continuar igual. Como se eu estivesse achando MMC e MDC de um número qualquer. Tá? Agora, o próximo fator desses aqui, que vem depois do x menos 2, é o x. Tá? E agora, a única expressão que pode ser dividida por x é a última. Tá? Então, esse aqui já está completamente dividido. Esse aqui eu não consigo dividir. E agora, x ao quadrado sobre x vai dar x. Tá? E agora, eu ainda posso continuar dividindo por x, porque ainda tem esse fator aqui. Então, x de novo. Então, vai ficar 1, x mais 2 e 1, certo? Então, eu tinha terminado esse primeiro número aqui já, certo? E esse aqui eu terminei aqui. E agora sobrou só um fator, que é x mais 2, que é o maior dos fatores. Então, agora vai ficar 1, 1 e 1, tá? Então, eu terminei a minha fatoração. A multiplicação de todos esses números aqui, que é x menos 2, x menos 2, x, x e x mais 2, vai ser o meu MMC. Certo? O meu MMC vai ser, então, x menos 2 duas vezes, então x menos 2 ao quadrado. X duas vezes, então x ao quadrado. E x mais 2, uma vez só. Certo? Então esse aqui vai ser o meu MMC. E o MDC, o máximo divisor comum, vai ser os fatores que dividiram todos os números que eu estava fatorando. Certo? E nesse caso, o único foi esse aqui com a estrelinha que eu marquei, que é x menos 2, que dividiu os três ao mesmo tempo. Então, o meu MDC vai ser x menos 2. Tá? E a alternativa que tem esses fatores, que é x menos 2 ao quadrado e x mais 2 para o MMC e x menos 2 para o MDC, é a A. Certo? Então, aqui seria a alternativa A. Conseguiu entender? Tá? Então, sempre que tiver uma expressão assim, tu tenta fatorar ela primeiro, usando os produtos notáveis, ou algumas técnicas que a gente vai ver mais pra frente de como achar raízes de expressões assim, tá? E depois disso, tendo esses fatores, tu acha o MMC ou o MDC, dependendo do que o problema tá perguntando, ou até mesmo os dois. Beleza? Tá, agora eu vou voltar lá pro início, ou seja, eu vou lá pra 1. E vou começar a resolver da 1. Tá. A1. Eu vou ler o exercício para vocês. Tá? A1. Dois sinais luminosos fecham juntos num determinado instante. Um deles permanece 10 segundos fechado e 40 segundos aberto, enquanto o outro permanece 10 segundos fechado e 30 segundos aberto. O número mínimo de segundos necessários a partir daquele instante para que dois sinais voltem a fechar juntos outra vez é D. Tá. O importante de detectar aqui, né, nesse enunciado é o que ele está pedindo. Ele está pedindo o número mínimo. E o que a gente conhece como mínimo é o mínimo múltiplo comum.
certo? Se ele estivesse pedindo um número máximo, seria o máximo divisor comum, certo? No 2, ele pede o máximo, tá? Quando eu ler, eu vou explicar. Mas nesse primeiro aqui, ele pede o mínimo. Então, eu tenho que achar o número mínimo, ou seja, o menor múltiplo comum em tempo, né? Em segundos, de quando eles vão voltar a fechar juntos. Nesse caso, o sinal luminoso 1, ele fica 10 segundos fechado e 40 segundos aberto, certo? Então ele tem um ciclo total, que é o tempo que ele leva a se repetir esse padrão aqui, de 10 mais 40, que é 50 segundos. Tá? Então ele tem uma espécie de ciclo que é de 50 segundos, onde ele fica 10 segundos fechado e 40 segundos aberto. Esse seria o sinal 1. E o sinal 2, ele fica 10 segundos fechado também, só que ele só fica 30 segundos aberto. Certo? Então o ciclo dele é de 40 segundos. Beleza. E agora eu quero encontrar o menor tempo, depois de 50 e 40 segundos, que eles estão fechados simultaneamente, em que eles vão voltar a fechar ao mesmo tempo. Tá? Então eu quero o menor múltiplo desses dois números. Certo? Então eu vou fatorar eles ao mesmo tempo. Então 50 e 40. Beleza. E todos os fatores que eu encontrar, eu multiplico eles e vai dar o meu MMC. Certo? Que vai ser a resposta. Então, para começar aqui, eu vejo que esses números são pares. Então eu posso dividir eles por 2, que é o menor primo e o único par. Certo? Então aqui eu vou ficar com 25 e aqui com 20. Certo? Eu ainda tenho um número par, certo? Então eu posso continuar dividindo por 2. Então, esse número, o primeiro eu não vou dividir, vai continuar 25. E 20 por 2 vai ficar 10. Certo? 10 ainda é par, então eu vou continuar com 2. Então eu vou ficar com 25 e 5. Tá? O próximo número primo seria o 3. Só que se vocês forem ver a multiplicidade desses números aqui, 2 mais 5. Quando for um múltiplo de 3, a soma dos dígitos do número tem que dar um múltiplo de 3, tá? 2 mais 5 é 7, então não é múltiplo de 3. E 5 é um número primo, então ele só é divisível por 5. Tá? O número primo depois de 3 é 5. Então o próximo valor que eu vou dividir aqui é 5. Beleza. Múltiplos de 5, eles terminam em 0 ou em 5. Tá? Então esses dois números aqui são múltiplos de 5. Então 25 por 5 vai sobrar 5. E 5 por 5 vai dar 1. Tá? E para eliminar esse último fator aqui, eu vou dividir por 5 de novo. Então eu vou ter 1 e 1. E acabou a fatoração. Tá? Agora o que eu vou fazer? O meu MMC do primeiro sinal e do segundo sinal vai ser o quê? Vai ser a multiplicação desses fatores aqui. Nesse caso, 2, 1, 2, 3, 2. Então 2 ao cubo. Vezes. E 1, 2, 5. 5 ao quadrado. Tá? Que é o mesmo que 8 vezes 25, que são 200 segundos. Tá? Então, se vocês olharem lá nas alternativas, vai ter a alternativa D, que é 200 segundos. Beleza? Acho que esse todo mundo deve ter conseguido fazer. Então, a resposta aqui seria D, 200 segundos. Então, depois de 200 segundos, eles vão voltar a estar fechados ao mesmo tempo. Até lá, um vai estar apagado, o outro vai estar fechado. Quer dizer, um vai estar apagado, o outro vai estar funcionando. Aí o outro vai voltar a funcionar e um vai estar apagado. Ou os dois vão estar ligados ao mesmo tempo. Só depois de 200 segundos é que eles vão estar fechados ao mesmo tempo. Beleza? Tá. Alguma dúvida nessa questão aqui? Senão eu já vou ir para 2. Tá.
Então, eu vou ler a 2 para vocês, que é o seguinte. Um arquiteto está reformando uma casa de modo a contribuir com o meio ambiente. Ele decide reaproveitar tábuas de madeiras retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 tábuas de 810 centímetros e 10 tábuas de 1080 centímetros. Todas elas têm a mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que as cortasse em pedaços do mesmo comprimento, sem deixar sobras, de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, certo? É importante frisar ali que é o maior tamanho possível. Então aqui a gente vai usar o máximo divisor comum, certo? Porque eu quero cortar as tábuas, ou seja, dividir elas de modo que elas tenham o mesmo tamanho e que seja o mesmo tamanho, ou seja, comum, e de que modo que esse tamanho seja o maior possível, ou seja, o máximo divisor, porque eu quero cortar as tábuas, e elas têm que ser iguais, então é o máximo divisor comum, que é o que eu tenho que encontrar, certo? Só que ele quer que essas tábuas tenham menos que 2 metros. Então, se o meu maior divisor comum for maior do que 2 metros, eu tenho que encontrar um divisor comum que seja um pouco menor, mas que ainda seja maior, entendeu? Eles têm que ser um pouco menor de 2 metros, mas tem que ser um número alto ainda, e não o menor divisor comum. Certo? Então a gente tem que encontrar a quantidade de peças que vão ser produzidas. Tá? Por onde eu vou começar? Eu vou começar encontrando o maior divisor comum entre os tamanhos das peças. Tá? Que nesse caso é entre 540, 810 e 1080. Tá? Aqui está em centímetros, tá? Então depois a gente, como ele quer menor do que 2 metros, depois a gente vai ter que converter para metros. Certo. Por onde a gente começa? A gente começa vendo que os três números são pares, então a gente já pode dividir por 2. Tá? E agora, como eu estou procurando o máximo divisor comum, os números que forem entrar no máximo divisor comum, ou seja, os números que dividirem os três ao mesmo tempo, eu vou marcar com uma estrelinha, que é o caso do primeiro número do quinto. Certo? Então, 540 por 2 vai dar 270. 810 por 2 vai dar 405. E 1080 por 2 vai dar 540. Tá? Esse aqui é fácil. 500 é 250 mais 250. Então aqui já fica 250. E o 40 é 20 mais 20. Então 250 mais 20, 270. Aqui é só dividir o 8 por 2, vai dar 400. E 10 por 2 vai dar 5. E aqui 1.500 mais 500 dá 1.000. E 80 dividido por 2 dá 40. Tá? E agora, eu ainda tenho dois números pares e tenho um múltiplo de 5 aqui, porque ele termina em 5. Beleza? E também é múltiplo de 3, porque 4 mais 5 é 9. E 9 é múltiplo de 3. Certo? Mas o que eu vou fazer aqui? Então, eu vou continuar dividindo por 2, porque eu ainda tenho números pares. Só que esse número aqui só vai dividir o primeiro e o terceiro. Então, ele não entra no maior divisor comum. Tá? Então, 270 sobre 2 dá 135. 405 eu não consigo dividir por 2. E 540 sobre 2 dá 270. Que eu já tinha feito aqui em cima. E vendo aqui de novo qual o próximo número que eu vou dividir, eu ainda tenho um número par, então eu posso continuar dividindo por 2. Nesse caso é só o terceiro. Então aqui eu não vou dividir, o primeiro não vai ser dividido, então vai continuar 135, 405. E esse terceiro aqui eu vou dividir. E eu já fiz a divisão, que é 270 por 2, que é 135. Tá? O próximo primo é o 3, certo? Como eu vejo se é múltiplo de 3, eu tenho que somar os dígitos e vai dar um múltiplo de 3. Então, 1 mais 3, 4, mais 5, 9. Então é múltiplo de 3, porque 9 é múltiplo de 3. 4 mais 5, 9. E 1 mais 3 mais 5, 9. Então, eu posso dividir os 3 por 3. Beleza. Então, se eu vou dividir os 3, eu marco com uma estrelinha, porque eu vou usar esse número no máximo divisor comum.
E 135 dividido por 3. E eu também tenho que resolver 405 dividido por 3. Então aqui eu vou pegar os dois primeiros dígitos. Por 4 vai dar 12. Sobra 1. 5. Tá? Então 135 por 3 vai dar 45. 405, vou fazer como? Vou pegar primeiro aqui, vai dar 1. Tá? Então, pegando o 4 aqui, eu vou dividindo e eu chego que 405 dividido por 3 é 135. E 135 por 3 é 45. Tá? Então, dividindo 135 por 3 dá 45. 135 e 45 de novo. Beleza? Então, tô nessa linha aqui. Agora eu vou continuar em 3, certo? Porque 4 mais 5 é 9. 1 mais 3 mais 5 é 9 também. E 4 mais 5, 9. Então, eu continuo podendo dividir os 3 números por 3. Então, esse 3 aqui também vai entrar no máximo divisor comum. Tá? 45 por 3 dá 15. 135 por 3 a gente já viu que é 45. E 45 por 3 é 15. 15, 1 mais 5 dá 6. Então eu posso continuar dividindo por 3. 45 a gente também já viu que é múltiplo de 3. Então eu vou dividir tudo de novo por 3. E como eu vou dividir os 3 números, estrelinha também, porque vai entrar no máximo divisor comum. 15 por 3 vai dar 5. 45 por 3 vai dar 15. E 15 por 3 vai dar 5. Tá? 5, os dois 5 eu não posso dividir por 3, tá? Porque 5 é número primo. Mas o 15 eu ainda posso. Como eu vou dividir só ele, então esse 3 aqui não vai estrelinha. Porque eu vou dividir um número só. Então eu vou ficar com 5, 5, 5. Tá? E aí agora o próximo número primo que eu posso tentar dividir é 5. E aí eu vou dividir os 3. Então esse 5 aqui tem estrelinha também. Certo? E agora o meu MDC, o máximo divisor comum, vai ser a multiplicação desses números que eu marquei aqui. Porque esses números dividiram os 3 ao mesmo tempo. Tá? Então, meu máximo divisor comum vai ser 1, 2 vezes. Eu tenho 3 aqui. Então, é 3 ao cubo. Vezes 5. Isso aqui, se vocês fizerem, vai dar 270 centímetros. Convertendo para metros, vai dar 2,7 metros. Tá? E 2,7 metros é maior do que 2 metros. Então eu tenho que achar um múltiplo desses números aqui. Quer dizer, desculpa, um divisor desses 3 números aqui, que seja um pouco menor do que o 270. Para continuar sendo um divisor, eu tenho que fazer o quê? Eu vou tirar um desses números aqui, de forma que ele ainda continue sendo grande. Então eu vou tirar o menor desses 3 números aqui. Ou seja, eu vou tirar uma potência de 2. Certo? Então eu vou ficar aqui com 3 ao cubo vezes 5. E aí a gente vai ver de novo se ainda vai ser maior do que 2 metros. Certo? Nesse caso vai dar 135 centímetros. Que é 1,35 metros. Tá? Então eu achei um divisor. Certo? Que é 135 centímetros. Que é menor do que 2 metros. Tá? E ainda assim é o maior possível, só que menor do que 2 metros. Agora eu tenho que calcular a quantidade de peças que vão ser geradas. Tá. E para isso eu vou usar a regra de 3 que a gente tinha visto em alguns conteúdos anteriores. Então eu vou montar aqui embaixo, que vai ser o seguinte. Uma peça minha vai ter 135 centímetros. Tá?
eu quero descobrir o quê? Eu quero descobrir X peças vão ter o quê? X peças vão ter o comprimento total de madeira que eu tenho. Certo? Então, se eu voltar lá no exercício, eu vou ter 40 tábuas de 540 centímetros. Então, eu vou ter 40 vezes 540. Tá? Mas, aqui eu tô achando o comprimento total para montar a regra de 3. E daí é só multiplicar em x. Vou ter 30 tábuas de 810 centímetros. E vou ter 10 tábuas de 1080. Tá? Então aqui eu tenho o comprimento total, ou seja, 40 vezes 540, mais 30 vezes 810, mais 10 vezes 1080. E aqui eu tenho o comprimento de uma peça, que é 135. Certo? Então, fazendo essa grinha de 3 aqui, só multiplicando em x, certo? Eu vou ter o comprimento total, eu vou ter, na verdade, a quantidade de peças que eu consigo produzir com 135 centímetros. Beleza, então vou montar aqui. Eu vou ter 135x igual a tudo isso aqui, tá? Eu vou fazer do outro lado da folha. Então eu vou ter 135x igual 40 vezes 540 mais 30 vezes 810 mais 10 vezes 1080. Aí eu vou dividir os dois lados por 135. Que é o mesmo que dividir cada um desses valores por 135. Tá. O que eu vou fazer para facilitar a conta aqui? Eu vou deixar todos esses valores aqui, ou seja, 540, 810 e 1080, em fatores primos, ou seja, eu vou fazer a faturação deles. E eu já tenho a faturação de 135, que é 3 ao cubo vezes 5. Então eu vou ter x igual a 40 vezes alguma coisa que eu ainda não sei, vezes 3 ao... Embaixo aqui é 3 ao cubo vezes 5. Mais 30 vezes. Tá? Agora eu vou voltar lá para minha tabelinha e eu vou fazer o seguinte. Todos os números aqui que dividiram 540, todos os números aqui que dividiram, desses números aqui do lado, que dividiram 540, são os fatores de 540. No caso, esse primeiro 2, o segundo também, que dividiu para 135. Tá? Esse 3 aqui, ou seja, todos os números com a estrelinha. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Aqui, diminuiu, 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 diminuiu. Então vai ser esses 3, 2 aqui. E esses 3, 3 aqui. Na verdade, esse último 2 não vai. Tá? Então esses dois primeiros aqui, certo? Porque aqui continuou 135, não diminuiu. Então onde diminuiu, entra. Aqui continuou 5, então não diminuiu. Então são 4 potências, uma potência quarta de 3 e uma segunda de 2. Tá? Então aqui vai ficar 2 ao quadrado. Lá, se a gente for ver de novo, é o quê? E tem esse 5 aqui que tá com uma estrelinha, tá? Só o último que não marca. Então aqui eu tenho esses 3, 3 aqui. E esses 2, 2 aqui. Que são os números. E esses 5. Que são os números que dividiram 540. Tá? Então, eu tenho 2, 2. Eu tenho 3, 3. E tenho um 5. Beleza. 810. 810
Eu vou pular isso aqui, eu vou pro 1080 primeiro. O 1080 é o quê? 1080 é 2 vezes 540. Então é só adicionar uma potência de 2. Então vai ficar 2 ao cubo vezes 3 ao cubo vezes 5. Tá? E o 810, se eu for olhar lá, vai ser o quê? O primeiro 2, tá? Porque aqui diminuiu. 1, 2, 3, 4. Os 4, 3. E um 5. Tá? Então, o 810 vai ser um 2 só. Os 4, 3. E um 5. Tá? Se vocês não quiserem fazer isso aqui, pode fazer as divisões, tá? Só que eu acho que assim é mais rápido. E agora é só ir cancelando as potências. No caso aqui eu tenho 3 ao cubo e 5 com 3 ao cubo e 5. Aqui eu tenho 3 na quarta com 3 ao cubo. 5, 5. 3 ao cubo com 3 ao cubo. Tá? Então no final das contas o meu x vai ser 40 vezes 2 ao quadrado, que é 4. Mais 30 vezes 2 vezes 3, que é 6. 30 vezes 6. Mais 10 vezes 2 ao cubo, que é 8. Tá? 40 vezes 4 é 160. Que é 4 vezes 4 com 0. 30 vezes 6 é 3 vezes 6, que é 18, com 0. 180. E 10 vezes 8, 80. Tá? 80 com 180 dá 260. Com 60 dá 320. Com 100, 420. Então, x são 420 peças. Que é a alternativa E. A última alternativa. Tá? Então, cortando as tábuas de 540, 810 centímetros e 1080 centímetros em tábuas menores de 135 centímetros, a gente vai conseguir 420 tábuas de 135 centímetros. Tá? Que é a resposta E. Aqui nessa parte que eu fatorei os números para facilitar, se vocês quiserem fazer a divisão de 540 por 135, 810 por 135 e 1080 por 135, vocês podem fazer. Mas eu acho que assim é mais rápido, porque a gente já tinha realizado as divisões todas aqui. Certo? Então vocês estariam calculando isso aqui de novo. Eu só aproveitei o que já estava calculado. Tá? Alguma dúvida sobre esse exercício? Se não, eu já vou fazer o 3. Tá. O 3 é o seguinte. Durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrarem as mensagens secretas, foi utilizada uma técnica de decomposição em fatores primos. Um número n é dado por 2 elevado à potência x vezes 5 elevado à potência x vezes 7 elevado à potência x. No qual x, y e z são números inteiros e são não negativos. Sabe-se que n é múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7. O número de divisores de n diferentes de n é... Tá, essa aqui é simples, você só tem que saber a regra do número de divisores. E tem um detalhezinho só que vocês têm que lembrar, nesse caso. Então, eu tenho um número n, que ele é 2 elevado na x, vezes 5 elevado na x, vezes 7 elevado na... y, vezes 7 elevado na z. Tá? Então, aqui o número já está decomposto. Ele tem x fatores 2, y fatores 5 e z fatores 7. Então, se vocês lembrarem da regrinha do número de divisores, que eu escrevo assim, certo? O número de divisores do número n é o quê? É essas potências aqui mais 1, todas multiplicadas. Então, vou ter x mais 1, y mais 1, 7 mais 1. Z mais 1. Tá? Então, são as potências dos fatores mais 1 multiplicadas. Isso vai me dar o número de divisores.
Por que esse mais 1 aqui? Por exemplo, se eu tenho o 10. Se eu for fatorar ele, eu vou ter o quê? Primeiro eu vou começar com 2, vai ficar 5. E 5 vai dar 1, tá? Então, ele é 2 na 1 vezes 5 na 1. Quantos divisores 10 tem? Ele tem 1 mais 1 vezes 1 mais 1, que são o quê? São 2 vezes 2, 4. Então ele tem 4 divisores. Se eu for fazer eles de cabeça, quais são os divisores de 10? São o 1, certo? 1 divide 10. 2 também divide 10. 5 divide 10. E o próprio 10 divide 10. Tá? Então eu tenho 4 divisores. Certo? Então, de onde que eu tirei esse mais 1 aqui para chegar que o número são 4? E são realmente 4. Por quê? O meu primeiro divisor aqui, ele é o quê? Ele é 2 na 0 vezes 5 na 0. Tá? Esse segundo aqui é 2 na 1 vezes 5 na 0. Esse terceiro aqui é 2 na 0 vezes 5 na 1. E esse último, que é ele mesmo, é 2 na 1 vezes 5 na 1. Tá? Então, para eu achar os divisores, eu tenho cada combinação possível de potências. Do menor número até o máximo. E o menor número é sempre 0, tá? Então, aqui eu tenho 0 e 1, ou seja, 0 e 1, 0 e 1. E aqui eu também tenho 0 e 1, então 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, certo? Se eu tivesse mais um fator aqui, por exemplo, 3 ao quadrado, outro número, certo? Não seria mais 10. O que ia acontecer? Eu ia ter mais as potências 3 na 0, 3 na 1 e 3 na 2, certo? Então ia ter mais aqui 2 mais 1, certo? Então eu teria que ter 3 potências possíveis, que é 3 na 0, 3 na 1 e 3 na 2. Ou seja, o maior número mais 1, tá? Então por isso que a regrinha é a potência mais 1, multiplica isso e vai dar a quantidade de fatores, de divisores. Se quiser achar os divisores, tem que fazer isso aqui. Nesse caso aqui eu teria também 3 na 0. Teria esse aqui repetido para 3 na 1, etc. Ia ter bem mais divisores, tá? Mas isso aqui a gente vai ver lá em combinação e contagem de números, tá? Só para explicar a regrinha. Então, o número de divisores de n são as potências mais 1 multiplicadas. Só que ele dá um detalhe na questão que é o quê? Ele quer o número de divisores de n, só que ele não quer n. Então, se a gente for ver aqui no 10, por exemplo, um dos divisores de 10 é o próprio 10. Isso vai acontecer para qualquer número. Os divisores de 5. 5 ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Certo? Então, todos os divisores de algum número, esse número, ele divide ele mesmo. Certo? Então, daqui... então, aqui eu vou ter, dentro de x mais 1, vezes y mais 1, vezes z mais 1, eu estou incluindo o divisor que é ele mesmo, que é n. Então, eu tenho que descontar um divisor, que é o próprio n. Então, vai ficar x mais 1, y mais 1, z mais 1. E eu tenho que descontar esse um divisor, que é ele mesmo. Tá? Então, só tem que se atentar a esse detalhe aqui, que ele quer o número de divisores, só que ele não quer que seja dividido por ele mesmo. Tá? Então, tem que descontar uma unidade. Que, nesse caso, se vocês forem ver lá nas respostas, essa aqui é a alternativa E. Certo? Tá. E agora, vocês têm mais alguma dúvida nessa? Senão, eu vou partir para 4, que eu acho que é a mais difícil. Pode falar. Bem rapidinho. Nessa questão, por que é só -1 e não -3? Que seria, tipo, para cada um, tipo, x e para... Acho que deu para entender, não sei. Tá. Ele quer a quantidade de divisores de n, só que n não pode estar incluído. Tá? E o n, dentro dos divisores, se tu for ver aqui, ó, por exemplo, divisores de 10.
10 aparece quantas vezes aqui? Uma vez só. Divisores de 5. O 5 aparece quantas vezes aqui dentro? Só uma vez também. E isso vai acontecer para qualquer número. Então, por exemplo, ali nesse caso é n. Tá? O primeiro divisor vai ser 1. Aí vai ter vários divisores aqui. E o último divisor vai ser o próprio n. Tá? E o n vai aparecer aqui dentro dos divisores uma única vez. Tá? Por isso que eu tenho que descontar só um. Porque eu só tenho n uma vez aqui dentro dos divisores. Tá? E eu só tenho que descontar o n. Eu não tenho que descontar outras coisas. Conseguiu entender? Tá? E isso aqui para qualquer número. Todo número ele pode ser dividido por 1. Tá? Qualquer coisa pode ser dividida por 1. E também pode ser dividida por ela mesma. Tá? Ou seja, o 1 e o n sempre vão aparecer dentro dos divisores de qualquer número uma única vez. Então, se pede para descontar, eu tenho que descontar só 1. Tá. Agora a 4, que eu acho que era a mais difícil. A 2 também era difícil, mas acho que a 4 era mais difícil. Eu vou ter o seguinte. Ao fatorarmos um número inteiro positivo n, obtemos a expressão n igual a 2 na x vezes 2 vezes 5 na y. Tá? Então eu vou ter o mesmo esquema aqui. Só que agora eu não tenho 7. Eu tenho 2 na x vezes 5 na y. Tá? Eu tenho só dois fatores. Então eu tenho uma quantidade de 2 e uma quantidade de 5. X e y são números inteiros positivos. N admite exatamente 12 divisores positivos e é menor do que 199. E ele quer saber a soma de x mais y. Então N tem 12 divisores. Tá? Se for escrito. O número de divisores de N é 12. E como eu vi na questão anterior, eu sei a regrinha dos números divisores. Nesse caso é x mais 1 vezes y mais 1. E tem que ser 12. Tá? Então eu vou ter x mais 1, y mais 1. Tem que ser 12. Tá? Nesse caso ele me deu o número de divisores. E eu tenho outra coisa que n tem que ser menor do que 199. Tá? Então tem que obedecer essas duas regras aqui. E o que ele está me perguntando é quanto é x mais y. Tá. Agora a gente vem. A gente vai achar x e y usando essa equação aqui. E esse número 12. Como? Então, eu tenho que... Aqui eu tenho dois números se multiplicando, certo? E eles têm que dar 12. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Tá? Então, eu tenho que fatorar o 12 em dois números, tá? Que deem 12, certo? Então, eu tenho que fatorar em dois números, A e B, que deem 12. Tá? Aí, A vai ser x mais 1 ou y mais 1. E B vai ser x mais 1 ou y mais 1. Tá? E aqui eu vou usar uma propriedade interessante, que é qual? Primeiro, eu vou achar os divisores de 12. Então, primeiro eu vou fatorar 12. Tá? Para achar os divisores dele. Usando essas regrinhas aqui que eu fiz aqui em cima. Então, 12 é par. Eu posso fatorar ele por 2. 6 ainda é par. Agora 3. Tá? Então, 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Então, o 12, quantos divisores ele vai ter? Na verdade, já vou achar os divisores direto. Que vai ser o quê? 2 na 0 vezes 3 na 0. Aqui é 1, no caso. 2 na 0 vezes 3 na 1. Tá? Esses são os primeiros divisores. Aí depois eu tenho os divisores que tem 2 na 1. E depois eu tenho os divisores que tem 2 ao quadrado. Tá? Então aqui estão todos os divisores de 12. Tá? Então eu vou escrever eles aqui.
2 na 0, 3 na 0 é 1, certo? Que é 1 vezes 1. Aqui eu tenho 2 na 0, 1 vezes 3 na 1, que é 3. Aqui eu tenho 2 na 1, que é 2, vezes 3 na 0, que é 2. Que 3 na 0 é 1. Aqui eu tenho 2 vezes 3, que é 6. Aqui eu tenho 2 ao quadrado vezes 1, que é 4. E aqui eu tenho 2 ao quadrado vezes 3, que é o próprio 12. Tá? Então aqui nessa lista eu tenho todos os divisores de 12. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa lista em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Que isso vai me ajudar. Então, o menor sempre vai ser 1. Aí depois eu vou ter o quê? 2, 3, 4. Aí 6 e 12. Tá? E aqui eu tenho uma propriedade dos divisores, que para resolver esse exercício vocês vão ter que lembrar, que é o quê? Os extremos multiplicados, os extremos dos divisores aqui multiplicados, sempre vão dar 12. Ou seja, 1 vezes 2 vezes 12 é 12. 2 vezes 6 é 12. E 3 vezes 4 é 12. Tá? Então, o último com o primeiro dá 12. O penúltimo com o segundo dá 12. E nesse caso, o terceiro, os dois centrais dão 12 também. A multiplicação deles, tá? E essa propriedade acontece para qualquer lista de divisores. Beleza? Então aqui eu tenho dois números que se multiplicam. Eles dividem 12. E quando eles se multiplicam, dão 12. Então, esses números aqui só podem ser essas combinações possíveis aqui. Tá? Ou seja, ou x mais 1 é 1 e y mais 1 é 12. Tá? Então, daqui eu vou tirar uma lista. Deixa eu pegar outra folha. De possíveis valores para x mais 1 e y mais 1. Deixa eu ver se... Tá. Então, vai funcionar da seguinte forma. Então, eu vou ter x mais 1, y mais 1, igual a... E agora pode ser qualquer fator de 12. Eu vou fazer aqui para repetir. X mais 1 pode ser 1 vezes 12. X mais 1 vezes y mais 1 pode ser 1 vezes 12. Também pode ser 2 vezes 6. E também pode ser 3 vezes 4. E também pode ser o inverso, porque 12 vezes 1 é igual a 1 vezes 12. Tá? Então também pode ser 4 vezes 3. Pode ser 6 vezes 2. E pode ser 12 vezes 1. Tá? Nessa lista, no caso, o primeiro número é x mais 1 e o segundo é y mais 1. Tá? E agora eu vou me atentar naquelas outras regras, que são as seguintes. N tem que ser menor do que 199. Certo. Na verdade, só essa regra. Tá? Então, nessa primeira aqui, eu vou tirar x mais 1 é 1. Se x mais 1 é 1, x é 0. Se y mais 1 é 12, y é 11. Certo? Eu vou fazer isso para todas da lista aqui. Na segunda eu tenho x é 2 menos 1, que é 1. Y é 6 menos 1, que é 5. Aqui eu vou ter x igual a 2, y igual a 3. Aqui eu vou ter x igual a 3, y igual a 2. X igual a 5, y igual a 1. E x igual a 11, y igual a 0. Tá? E agora eu vou usar a regrinha aqui. N tem que ser menor do que 199. Tá? Eu estou fazendo mais rápido porque está acabando o nosso tempo. Só um instante. Tá. N tem que ser menor do que 199. E N é 2 na x, 5 na y.
tá? Para a primeira opção, y igual a 11. 5 na 11 é um número absurdamente grande. Então já quebrou essa regra, tá? A mesma coisa para a última. 2 elevado na 11ª potência é um número gigantesco. Então, tá quebrado essa última aqui também. Tá? 5 na 5 com certeza vai ser maior do que 199. Então essa aqui também vai embora. Deixa eu ver aqui. 2 na 3, que é 8. E x e 5... Desculpa, inverti. Tá, aqui eu vou ter 2 ao quadrado, que é 4. E 5 ao cubo, que é 125. 125 vezes 4, vezes 2 já passou. Tá? Vezes 2 já dá 270. Então, também excluo essa aqui. Aqui eu tenho y igual a 2, então eu vou ter 5 na 2, que é 25. E aqui 2 ao cubo, que é 8. Então, 8 vezes 25. A gente viu em um exercício anterior que era 200. E tem que ser menor do que 199. Então, essa aqui também vai embora. E sobra só essa aqui, que é 2 na 5 e 5 na 1. Tá? Então, essa aqui é a única possibilidade. Então, x mais y vai ser 5 mais 1, que é 6. E vai ser a opção B. Tá? Então, na minha opinião, essa aqui era a questão mais difícil, porque vocês tinham que lembrar essa regrinha de que os extremos dos divisores, eles multiplicados vão dar o próprio número. Tá bom? Ficou alguma dúvida sobre algum exercício? E eu queria saber se vocês acham que a gente precisa fazer mais exercícios desse conteúdo, ou se a gente pode passar para o próximo já. Se vocês se sentiram confortáveis com esses exercícios. Tá, então nessa próxima semana eu vou ver se eu consigo mais alguns vídeos bons de videoaulas sobre esse conteúdo. E vou fazer mais uma lista com 5 exercícios para a próxima monitoria. Tá? Mas antes de confirmar isso com vocês, eu vou ver com o pessoal já da gestão se eu posso fazer isso e estender por mais uma semana esse conteúdo, que eu também acho esse conteúdo muito importante. Beleza? E aí eu aviso vocês lá no... Pode? Pode. Tá, então essa próxima semana também vai ser de aritmética, tá? Então eu vou achar mais umas videoaulas, vou montar outra lista de exercícios e aí eu corrijo na próxima monitoria, tá? Então, por hoje era isso e até semana que vem, beleza? Se tiver mais alguma dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp ou lá no Classroom ou no meu e-mail. Tá bom? Boa noite. Até mais.